Vamos agora formalizar a análise de modelos com vários graus de liberdade. Primeira parte desse curso de vibrações, trabalhamos com modelos de apenas 1 grau de liberdade, uma única massa, cujo movimento era uma função U do tempo, que era suficiente para indicar todas as propriedades do sistema. Agora nós estamos trabalhando com sistemas em que nós temos várias massas e o deslocamento de cada uma delas é uma função do tempo, 1 grau de liberdade. Nós já fizemos na nossa aula passada a determinação das frequências e modos de vibração de um sistema de 3 graus de liberdade. Esse pórtico com 3 andares com massas, né? O primeiro lá em cima de 40 toneladas, 60 e 80 toneladas. E as colunas com rigidez K no último nível, 1,5 aqui e 2K no primeiro nível. Os graus de liberdade desse sistema foram considerados os movimentos horizontais desses três pavimentos. Estamos, portanto, desconsiderando a deformação desses andares. Eles são considerados como rígidos. E, além disso, nós tínhamos um movimento de suporte. Por exemplo, um terremoto. Como foi visto na nossa aula passada, usando as equações de Lagrange, nós chegamos à matriz de massa da estrutura, 3 por 3, né? Porque nós temos 3 graus de liberdade, e como as massas são concentradas nos andares, elas só aparecem aqui na diagonal principal, e estão em tonelada. Não é tonelada força, é tonelada massa, né? 1000 quilogramas. E aqui nós temos a matriz de rigidez, que também é 3 por 3, esse K maiúsculo, e as unidades são força por deslocamento, quilonewton por metro. E também, lá na aula passada, nós determinamos o vetor de forças, que no caso é o movimento de base. Então, nós vimos que quando a base de uma estrutura se movimenta, é como se eu tivesse uma força aplicada em cada uma das massas, que é o valor da massa vezes a aceleração da base. Se nós fizermos agora uma representação, né, da aceleração da base, ficticiamente, né, nós temos aqui um possível movimento de base, uma composição de senos, cada um deles com uma frequência duplicada uma da outra. Na aula passada, nós não tínhamos amortecimento, fizemos apenas a determinação das frequências e dos modos de vibração livres não amortecidos. No caso real, né, sempre, né, as estruturas reais têm amortecimentos, não existe nenhum moto contínuo, né? Todas as estruturas dissipam energia. Nós vamos adotar aqui uma matriz de massa, também 3 por 3, que é uma combinação linear das matrizes de massa e de rigidez. Uma matriz de amortecimento C, que é uma combinação linear das matrizes de massa e de rigidez. Mais adiante eu vou explicar por que, né, que nós estamos adotando uma combinação linear. Não existe um método confiável, né, para se gerar uma matriz de amortecimento para uma estrutura. E, em geral, nós usamos uma combinação como essa, que é chamado de amortecimento de Rayleigh. As unidades dos coeficientes de amortecimento é Newton segundo por metro.
Agora, tendo a matriz de massa, tendo a matriz de amortecimento, a matriz de rigidez e o vetor de carregamento, nós temos a equação, um sistema de equações diferenciais do movimento, que é a matriz de massa vezes o vetor de acelerações, esses dois pontinhos aqui é a derivada segunda no tempo, aceleração, a matriz de amortecimento vezes o ponto, né, velocidades, é o deslocamento derivado no tempo, e a matriz de rigidez vezes o deslocamento, igual à carga aplicada. Aqui, por integração direta da equação, nós conseguimos determinar, né, como é que se move cada um daquelas massas, né, que estão lá naquela estrutura que foi escolhida como exemplo. Isso aqui foi feito por integração numérica no tempo. Na prática dos programas comerciais e acadêmicos, não é feito por integração numérica. É usado um outro esquema que é chamado a análise modal ou superposição modal, que nós vamos passar agora a descrever. Então, começando de novo, como foi feito já na aula passada, vamos pegar a equação do movimento sem amortecimento e sem acarregamento. E, nesse caso, a solução, como nós já sabemos, né, é um vetor constante, que não depende do tempo, chamado modo de vibração, vezes uma função harmônica, um cosseno de ômega-t menos uma fase, onde esse ômega são as frequências de vibração de cada um dos modos. Nós vamos ter tantos modos de vibração e tantas frequências correspondentes a eles, quanto os graus de liberdade. Então, neste exemplo, eu tenho 3 graus de liberdade, eu vou ter 3 frequências e 3 modos de vibração. Para achar as frequências, foi deduzido essa equação aqui, chamada equação de frequências, onde K maiúscula, a matriz de rigidez, menos ômega quadrado, M, a matriz de massa, vezes cada um dos vetores modais, os modos, igual a 0. Para que esses vetores não sejam nulos, né, é necessário que esse determinante dessa matriz aqui seja 0, já que isso aqui é uma equação, um sistema de equações algébricas lineares homogêneo. Calculando esse determinante, nós encontramos uma função polinomial de grau igual ao número de graus de liberdade, no caso 3, e, como está indicado aqui, né, um determinante igual a 0, caindo então nessa equação diferencial de nessa equação polinomial do terceiro grau, e extraindo então as 3 raízes, nós temos as frequências de vibração do nosso sistema em radianos por segundo. E substituindo agora cada uma das frequências encontradas naquele sistema de equações algébricas lineares homogêneo, nós conseguimos encontrar os vetores modais, os modos de vibração. Como o determinante aqui é 0, né, essa equação, na verdade, não tem solução. Ou melhor dizendo, tem infinitas soluções. Então, para que possamos achar os modos, a gente tem que adotar uma das componentes de cada um dos vetores modais e as outras serão determinadas em função dessa. Nesse caso, o que nós fizemos é colocar a primeira das componentes de cada um dos vetores unitário e achamos as outras duas em função dessa primeira. Então, cada coluna aqui dessa matriz φ maiúsculo, chamada matriz modal, é um dos modos de vibração. É uma forma como a estrutura pode vibrar.
Claro que isso aqui não são amplitudes em metros ou milímetros ou nada disso. São simplesmente proporções entre deslocamentos das três massas em cada modo. Então, aqui está desenhado, né? Se o deslocamento da primeira massa lá em cima for 1, da segunda vai ser 0,74 e da terceira aqui embaixo vai ser 0,37, no primeiro modo. No segundo modo, se o deslocamento da primeira massa for 1, das outras duas serão esses valores, né? E assim por diante. No terceiro modo, se o primeiro deslocamento for 1, os outros serão esses outros valores. Repito que isso aí não é metro, tá? Isso aí é apenas um número puro, é uma proporção entre os deslocamentos das três massas. Cada uma dessas é um modo de vibrar correspondente a uma frequência. Normalmente, a frequência mais baixa é aquela que o modo é mais fácil de ser realizado. E as frequências mais altas são modos mais difíceis de ser realizados. Dá para provar, né, que se a gente pegar a matriz modal transposta vezes a matriz de rigidez e vezes, novamente, a matriz modal, esse produto é zero se nós estivermos trabalhando com dois modos diferentes, R diferente de S. Se o modo for o mesmo, né, R igual a S, então esse produto é um número chamado rigidez modal. Esse vetor aqui, esse modo, ele é transposto, ele é 1 por 3, né? Vezes uma matriz 3 por 3 e vezes um vetor que é 3 por 1, então isso aqui resulta 1 por 1, ou seja, um escalar. A mesma coisa para as massas, né? Então, se eu fizer o produto de um dos modos transposto vezes a massa vezes um outro modo, ele vai dar sempre zero se forem modos diferentes. Se for o mesmo modo, vai dar um número chamado massa modal para cada modo. Então, ela é como se cada vetor se transformasse num sistema de 1 grau de liberdade com essa massa e com essa rigidez. E, de novo, né, como a gente já sabe, a rigidez dividido pela massa é o quadrado da frequência. No caso do exemplo numérico dado, a nossa matriz de massa, já feito essas contas, né, nós temos aqui uma matriz diagonal. Em cada elemento desse é a massa modal de um dos modos. Mesma coisa com a rigidez. Nós temos aqui uma matriz cuja só tem diagonal principal e cada número dessa diagonal é uma rigidez modal. E o que nós queremos é resolver, então, o nosso problema em cada modo em que nós sabemos fazer a solução para 1 grau de liberdade e depois nós vamos voltar para o sistema real, né, e achar a resposta do sistema real por superposição dos modos e das suas respostas modais, né? As suas respostas como sendo um sistema de 1 grau de liberdade, cada um deles. Como é que se faz isso? Bom, nós pegamos para cada modo e escrevemos a equação do movimento para aquele modo que é uma equação para um grau de liberdade, porque nós desacoplamos o sistema, né? Passamos para um novo sistema que é um sistema desacoplado. As cargas modais é a mesma coisa, né? Nós também obtemos a partir do vetor dos carregamentos, pré-multiplicando por cada um dos modos transposto, nós vamos achar então a carga de cada modo, né? Como se fosse, novamente dizendo, um sistema de 1 grau de liberdade separado, né? Desacoplado. Então, no nosso caso, fazendo essa continha, nós temos esse resultado. Com relação ao amortecimento, de novo, a gente pode, se quiser, estipular uma taxa de amortecimento para cada
modo. Você se lembra que o Xi, taxa de amortecimento, é a razão entre o amortecimento crítico, o amortecimento que nós temos e o amortecimento crítico, que é aquele em que a estrutura não vibraria, né? Você puxa da posição de equilíbrio, solta, ela volta devagarzinho e para, sem vibrar. Então, o amortecimento crítico, então, é 2 vezes a massa vezes a frequência, para 1 grau de liberdade. Como aqui nós estamos fazendo isso para cada um dos modos, como se eles fossem um sistema separado de 1 grau de liberdade, nós conseguimos determinar uma taxa de amortecimento para cada modo. Como já foi dito, o desacoplamento acontece para a matriz de massa e a matriz de rigidez, que tem a propriedade, né, aquelas propriedades de ortogonalidade. Mas para a matriz de amortecimento, isso não é verdade no caso geral. Para que a gente possa desacoplar, nós vamos fazer um artifício aqui, que é escrever essa matriz como sendo uma combinação linear da matriz de massa e da matriz de rigidez. Os coeficientes dessa combinação linear são obtidos dessa equação que está aqui. Nós adotamos uma taxa de amortecimento para 2 dos modos, aqui no caso para o primeiro e para o terceiro modo, está sendo adotado, e do lado de cá nós temos meio desse 1 sobre ômega 1, ômega 1, 1 sobre ômega 3, vezes os coeficientes que eu quero achar, A0 e A1. Então, se eu adotar, por exemplo, 5% de taxa de amortecimento para esses dois modos, nós achamos esses 2 coeficientes aqui, A0 e A1, que serão multiplicados, então, pela matriz de massa e pela matriz de rigidez. Claro que isso é um artifício, isso aí não é uma coisa cientificamente provada, né? Foi uma sugestão que a gente usa, porque é prática, né? Porque permite desacoplar as equações, feita pelo Lord Rayleigh, no seu famoso livro Theory of Sound, de 1870. Então, nesse caso, repetindo, nós conseguimos, então, uma matriz de massa vezes esse coeficiente, uma matriz de rigidez vezes esse outro, que somados vai dar uma matriz de amortecimento C, que é essa daqui que nós já vimos. Bom, então, como é que faria a análise de um sistema de vários graus de liberdade? Primeiro, escrevemos as equações, a equação do movimento, ou seja, escrevemos a matriz de massa, a matriz de amortecimento e a matriz de rigidez, e o vetor de carregamento. Depois, nós resolvemos para cada grau de liberdade, que vai ser cada um dos modos, uma equação de 1 grau de liberdade e achamos uma resposta. E com essa resposta, nós depois fazemos uma superposição para obter, então, a resposta total no sistema físico da estrutura, né? É isso que está aqui. É uma superposição de modos vezes as respostas modais, né? Ou essas funções no tempo y aqui. Então, o que nós temos aqui como um tema a ser bastante estudado, né, é pegar a equação do movimento para vários graus de liberdade, fazer como foi feito por integração numérica direto no espaço físico original e, alternativamente, podemos fazer as equações no espaço dos autovalores e comparar os resultados, né, que nós obtivemos por integração numérica. Esse sistema de fazer tudo isso, né, de decompor em autovalores e autovetores, fazer
a resposta em cada um dos autovalores e autovetores e depois superpor para achar a resposta total, parece um negócio complicado, mas é uma coisa que se faz normalmente nos programas de grande porte, porque na prática a gente não precisa usar todos os modos de vibração, apenas os mais baixos, né, de frequência mais baixa, que são aqueles que normalmente são mais fáceis de serem excitados pelos carregamentos usuais da prática.